Devocional de hoje, Atos capítulo 3, a cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês." Bom, este capítulo 3 de Atos, que a gente acabou de ler uma parte aqui, depois você pode terminar de ler. Assim que acabar esse vídeo, você termina o capítulo, tá bom? Este capítulo conta um milagre que Pedro fez na porta do templo. Tinha uma pessoa, um coxo, né, uma pessoa que não andava, um paraplégico, na porta de Jerusalém, que pedia esmola há muitos anos. E Pedro, quando passou por ele ficou comovido, ele teve compaixão daquele homem. O homem foi pedir esmola e ele falou assim: "Olha para mim, olha para nós. Nós não temos nada, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda." Pedro, ele só fez aquilo porque ele se sentiu muito comovido, ele teve compaixão daquele homem. Os milagres, eles acontecem não porque Jesus quer sair exibindo o seu poder, porque o Espírito Santo quer se exibir, porque a pessoa que fez o milagre quer se exibir, nada disso. O milagre acontece porque primeiro há uma compaixão dentro de quem é o canal do milagre. Jesus, quando ia curar alguém, quando curava alguém, a Bíblia descreve, ele se moveu de íntima compaixão. Ele olhava para a pessoa e via o sofrimento dela, a dor dela e se compadecia. Entende? Ele olhava para aquela pessoa e sentia aquilo que a pessoa sentia. Pedro, quando ele fez esse milagre, ele olhou para ele e falou assim: "Olha pra gente, a gente não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou." Ou seja, ele sabia que o que ele tinha era muito maior do que qualquer dinheiro que ele pudesse dar para aquele homem. E será que eu e você, a gente tem feito pelo menos isso pelas pessoas? Será que o que a gente tem, a gente entrega? Porque hoje em dia é muito comum, né? A gente vê muita gente pedindo esmola. E a gente fica, não sei você, mas eu fico até meio assim: será que eu dou? Será que eu não dou? Porque se eu dou, essa pessoa vai comprar talvez alguma coisa que não seja tão boa para ela, eu vou estar induzindo ela ao erro. E se eu não dou, eu fico em falta, fico com a consciência pesada. Mas quantas vezes será que a gente deu aquilo que nós temos de melhor para a pessoa que está precisando de algo? Quantas vezes a gente não passou por alguém sabendo que aquela pessoa precisava de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra, e a gente não negou isso? Pedro, ele deu o melhor que ele tinha quando ele viu este homem parado à porta. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse capítulo. E outra coisa que eu aprendo aqui: as pessoas ficaram admiradas com esse milagre. As pessoas que estavam no templo, as pessoas que estavam ali passando, ficaram admiradas com esse milagre. E Pedro dá uma chamada de atenção nessas pessoas, dizendo: "Olha, o Jesus que vocês prenderam, que vocês pediram para prender enquanto soltaram um bandido, é o mesmo Jesus que pelo nome dele nós fizemos este milagre."
O poder não veio de nós, veio de Jesus. Esse mesmo Jesus que vocês mataram foi crucificado, porém ele ressuscitou. Então ele dá uma chamada de atenção nessas pessoas dizendo, olha, não fomos nós, foi Jesus que fez esse milagre. E aí lendo isso aqui, eu me lembrei de um questionamento que uma vez eu fiz. Eu parei para pensar e aí eu fiquei conversando com Deus, falei, Deus, será que se eu vivesse naquela época que Jesus veio, será que se eu vivesse naqueles tempos que o Senhor estava aqui na Terra, será que eu ia ser um dos que acreditaram no Senhor? Ou será que eu ia ser um dos que negaram o Senhor? Porque hoje a gente lendo a Bíblia é mais fácil, eu acredito, minha opinião, tá? Eu acho que é mais fácil de acreditar em Jesus aqui no que está escrito do que o Jesus se a gente estivesse vendo, se ele estivesse nos nossos dias. Porque aqui a gente já sabe que ele morreu, ressuscitou, era ele, o prometido de Deus, o Filho de Deus enviado à Terra. Tudo que estava sendo profetizado se cumpriu nele. Depois de tudo ter acontecido, depois da história já ter sido contada, é fácil de entender, é mais fácil de acreditar. Agora, quem acreditou naquela época de fato, sem saber no sentido de, sem ter certeza, de ir pela fé, essas pessoas acreditaram de todo o coração. E eu fico me perguntando, será que eu teria acreditado? Tá, Carla, mas isso não resolve nada, já passou, né? Vocês ficam aí só pensando nisso, mas não resolve nada. Mas aí eu penso, a minha fé hoje é tão limitada, esses homens acreditaram em Jesus pela revelação do Espírito Santo, pelas obras que ele fazia e pela palavra, por tudo que estava escrito. Eles olhavam para Jesus e viam que era exatamente aquilo que estava escrito na palavra. E já tinham vindo vários falsos profetas antes de Jesus. Então, quando eles olharam para Jesus, o Espírito Santo revelou, sim. Com a ajuda do Espírito Santo, eles conseguiram identificar que era Jesus, mas eles creram. Porque às vezes o Espírito Santo mostra coisas pra gente e a gente não crê. E eles creram. Então, eu fico pensando em tudo isso e falo assim, meu Deus, eu tenho tudo para poder acreditar e às vezes eu ainda sou incrédula. Será que esse questionamento não serve para você também? Será que você tem crido? Será que a sua fé está fortalecida em Jesus ou dá para melhorar? Porque de repente, e eu acredito que sim, 100% das pessoas precisam melhorar a fé e eu me incluo nisso. A gente precisa crescer, romper em fé, né? Como diz aquela música, romper em fé. A gente precisa trabalhar a nossa fé em Jesus. A gente precisa se alimentar mais, continuar se alimentando, buscando, tendo experiências com Deus para nossa fé crescer. Porque hoje está muito mais fácil, por incrível que pareça, está muito mais fácil crer em Jesus hoje do que naquela época. Bom, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, por gentileza. Por favor, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Nós estamos começando esse canal agora, então preciso muito do seu apoio. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que você ama, que você acha que vai gostar desse conteúdo. Um beijo, um abraço enorme e até o próximo devocional.